Muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e essa coisa não dá certo porque a gente não tá se empenhando como a gente deveria. Oi? Hoje nós vamos ser água com pão, entendeu? Porque o café, já tomei 2 xícaras de café hoje, estou pilhadíssima, eu não posso tomar mais. Então, eu queria falar hoje rapidamente, porque eu já tenho que sair pra trabalhar, Lucas 14, do 28 ao 30, que diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se alcançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa passagem, eu estava ontem indo dormir e eu lembrei dela porque esse mês de junho foi um pouco conturbado, né, na minha vida, e eu não consegui parar para fazer o planejamento do canal. E que nem eu falei, né, todo mês, desde que eu comecei com o canal, comecei assim de fato, né, eu sempre tive o canal, mas eu não postava, eu não tinha planejamento. Então eu comecei a fazer o planejamento em janeiro e todo mês eu venho planejando os vídeos que eu faço e tudo mais. Às vezes sai um pouco do planejamento, mas é uma ideia, né, que me dá ali para eu poder fazer. E o que resultou esse mês que eu não consegui fazer planejamento como eu gostaria? Eu esquecia de postar os vídeos no dia certo, tinha dia que chegava o dia de postar e eu não tinha o vídeo gravado, ou então não tinha editado, então foi um mês um pouco conturbado. Mas assim, eu consegui ir levando. Muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e essa coisa não dá certo porque a gente não tá se empenhando como a gente deveria, a gente não tá empreendendo tempo de planejamento. Então é exatamente isso que tá dizendo aqui na Bíblia nessa passagem, que se a gente não pega e se planeja e senta e realmente pensa sobre aquilo que a gente quer fazer, então se você tem uma meta, um sonho, uma coisa que eu vejo muito também que acontece é com viagem. Às vezes a gente tem muita vontade de viajar, de conhecer os lugares novos, mas a gente fica assim, ai, mas é muito caro, ai, mas é muito difícil, e não senta pra planejar. Então se a gente nunca planeja, a gente nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então essa ideia de, deixa a vida me levar, eu vou fazendo e vai acontecendo, não funciona, né? Tudo na nossa vida a gente precisa sim ter planejamento, a gente precisa ter organização, porque sem isso a gente pode dar certo, né? Pode, porque a gente vai, que nem eu fui fazendo esse mês, né? Fui e aí postava e aí na correria, mas pode não dar, né? Você pode chegar e nadar e morrer na praia. O planejamento nas nossas vidas, né, a organização, entra muito naquela parte também de fazer tudo com excelência, da melhor forma possível. E eu acredito também que esse planejamento, quando você tem uma organização na sua vida, não precisa ser, né, tipo, porque eu sou muito do papel, de agendinha, assim, aí você coloca os pontinhos, tudo bonitinho. Não precisa ser assim, né? Tem o Google Agenda, tem diversas formas de organização, Notion, tem muita coisa hoje em dia pra gente poder se organizar. Mas se organizar é essencial e eu acredito que salva muito do seu tempo, salva muito do seu desgaste, porque quando você fica com um pensamento na sua cabeça o tempo todo, olha, eu tenho que fazer, você acorda já assim, eu tenho que fazer meu devocional, tenho que ir pra academia, tenho que entregar um trabalho pra hoje, eu tenho que trabalhar, eu tenho que enfim, fazer milhões de coisas. E você fica com aquilo rodando na sua cabeça, fica pensando, e você não consegue ter paz, você não consegue, assim, sentar pra fazer uma coisa com calma, porque você fica o tempo todo pensando no que você tem que fazer depois e com medo de esquecer. Eu sempre falo isso pros meus pais, falo isso pras pessoas, né, eu gosto muito e tenho implementado isso na minha vida, né, porque eu tinha muita dificuldade, comprava as agendinhas, só jogava dinheiro fora, porque eu usava os 2 primeiros meses, depois eu esquecia e ia vivendo minha vida de qualquer jeito. Mas eu tenho percebido, né, que essa organização, você ter um cronograma, você ter uma organização pra tudo que você faz, te ajuda demais, assim, nem que seja assim, você pegar um papel, um pedaço de papel e anotar o que você tem que fazer no dia. E aí você vai dando o checkzinho no que você já fez. Uma dica aí que eu tenho que deixar pra vocês hoje, porque eu senti na pele a diferença quando você se organiza, quando você realmente senta e pra planejar as suas metas, os seus objetivos, e quando você não se organiza, né? As coisas começam a sair de qualquer jeito e muitas vezes elas podem não dar certo. E como diz aqui no versículo, né? As pessoas irão até rir de você. Irão, né? Tipo, falar, nossa, a pessoa começou e não terminou. E às vezes a gente fica até com certo descrédito, né? Sendo aquela pessoa que sempre começa tudo e nunca termina, porque não se organiza pra isso. Não bebi nem minha água. Que eu tô apressada. Mas enfim, eu queria deixar essa palavra rápida pra você hoje, esse pensamento. Seja organizado, né? Programe a sua vida, não viva a vida de qualquer jeito, sabe? Separe um momento na sua semana
para sentar, organizar a sua semana, pra você ter ali um norte, né, para você ter uma noção das coisas que você precisa fazer e não deixar nada passar, né, não deixar a vida passar e você vai só vivendo sem propósito e só cumprindo as tarefas, né, só em modo ali sobrevivência, ao invés de você viver realmente da melhor forma possível, né, porque a Bíblia, eu acho muito lindo isso, porque Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes, sabe, ele se preocupa desde coisas grandes, né, tem conselhos para criação de filhos, tem conselhos para relacionamento, até coisas pequenas, que é coisas do nosso dia a dia, de organização, de detalhes, né? Porque Deus, ele quer o melhor pra gente em todas as áreas. Então, que você possa ser uma pessoa mais organizada. Estamos nessa luta aí juntos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.